Amém. Que Deus também esteja conosco agora no compartilhar da palavra, naquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Quero que você abra comigo em Lucas capítulo 14. Você tem sua Bíblia aí, abra comigo. Lucas 14. Lucas 14, verso 25 e 26. Nós estamos no período que nós chamamos de Quaresma. Esse período é um período que nós relembramos, a caminhada de Jesus, a paixão até a morte de cruz. E nós fizemos nesse período uma série para os pequenos grupos aqui da comunidade, chamado No Caminho com Jesus. E nós, com essa motivação, nós queremos compartilhar também nas pregações essa série que os pequenos grupos estão trabalhando no caminho com Jesus. Por que essa série é importante? Essa série é importante porque para a maioria das pessoas a fé cristã é complicada demais para viver. Para a maioria das pessoas a Bíblia é complicada demais para entender. Esses dias, possivelmente, a minha mãe está assistindo o culto, eu vou falar algo sobre você, mãe. E a minha mãe, ela disse para mim: filho, até estava empolgado essa semana, comecei a ler a Bíblia, mas não entendi nada. Não entendi nada. A Bíblia, ela pode ser complicada. Por onde a gente entra na Bíblia, como a gente compreende a Bíblia, e mais, como a gente pode tornar desse texto algo aplicável na nossa vida. Por que tem tantas denominações, tantas formas de expressar a fé, tantas formas de crer, tantas formas de viver aquilo que nós chamamos de fé cristã? Eu vou tentar facilitar as coisas, e eu vou tentar mostrar para vocês que existem 6 marcas, portanto vão ser 6 pregações, 6 marcas daquilo que Jesus fala como marcas de um discípulo dele. Muitas coisas podem ser boas, mas são 6 coisas que aparecem nos evangelhos que Jesus diz: quem faz isso é o meu discípulo. Algo mais claro, mais objetivo, dificilmente a gente vai encontrar. Então, esse texto, Lucas 14, é o primeiro que a gente vai olhar, e está lá, 14, 25 e 26. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Um texto pelo menos inquietante. Pelo menos fica uma pergunta para nós: será que eu sou um discípulo de Jesus? Ou será que eu estou religiosamente enganado a respeito da minha fé? É sobre isso que a gente quer compartilhar nessa noite. Você possivelmente tenta guiar a sua vida para ser um bom cristão. Possivelmente, se eu fizesse uma entrevista com cada um de vocês, e eu perguntasse: você se acha um bom cristão? Você ia me dar algumas razões para demonstrar por que você acha que é um bom cristão. E possivelmente você ia me responder: eu procuro conduzir de uma maneira ética os meus negócios e os meus relacionamentos. Eu sou um bom cristão. Eu procuro viver de uma maneira ética. A fé cristã como um código de conduta. Você é um bom cristão? Sim, eu priorizo a minha família. A minha família é uma prioridade na minha vida. Família é um valor, é a base da sociedade. Você é um bom cristão. Você é um bom cristão? Sim, eu ajudo sempre que possível o necessitado. E se eu falasse para você
que possivelmente você está religiosamente enganado, você acreditaria em mim? Você respondeu afirmativo para todas essas questões, e você está com a pergunta: será mesmo que eu sou um bom cristão? E se eu falasse para você que a palavra cristão aparece só 3 vezes no Novo Testamento? A palavra que identifica alguém que crê no Senhor Jesus no Novo Testamento é a palavra discípulo. Aparece em 260 vezes a palavra discípulo. A pergunta, portanto, não é se você é um bom cristão, mas se você é um discípulo. Discípulo é alguém que segue a Jesus. Discípulo é alguém que está submisso a Jesus e expressa nessa terra a sua vontade. Então, ao longo das próximas semanas, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Você pode ser, olha essa pergunta, um bom cristão sem ter um relacionamento com Jesus? Eu já ouvi muito essa expressão, não sei se vocês já ouviram a expressão: viu fulano? Ele é tão bom, ele ajuda as pessoas, ele é fiel à esposa, só falta crer em Jesus. Você já ouviu essa expressão? Ele está dizendo assim: puxa, até nem sei se cabe Jesus na vida dele, porque ele é tão bom, ele é tão cristão sem Jesus, que eu não sei se precisa, né? Por exemplo, você está pensando em alguém para convidar para o Alfa. Puxa, mas ele é até mais cristão do que eu, ele só não confessa Jesus, né? Vou convidar para o Alfa, para quê? Será? Uma vez eu fiz uma pergunta, existe uma teologia, a gente aprende na faculdade, teologia da libertação, né? Teologia da libertação, ela tem uma opção de sempre olhar para o necessitado, para as desigualdades sociais, assim por diante. Daí uma vez eu perguntei para o meu professor, a Noruega precisa de Jesus? Porque lá não tem mendigo na rua, lá todas as pessoas vivem com um bom valor para se sustentar. Precisa de Jesus a Noruega? Precisa de Jesus. Cresce também o secularismo na Noruega, cresce o secularismo em toda a Europa. Igrejas como essas bonitas viraram pubs, bares, bibliotecas, casas de show e espetáculo, porque em algum momento acreditaram que dá para ser um bom cristão sem Jesus. Será? Nós queremos olhar esse texto que nós lemos aqui, e algumas coisas podem parecer estranhas para nós. Primeira delas, parece que Jesus, ele está indo contra um mandamento importante das Escrituras, que é honrar pai e mãe. A primeira coisa que ele diz é: se vocês vêm a mim e não me amarem mais do que amam o pai e a mãe de vocês, parece que ele está falando contra o mandamento que diz: honre teu pai e tua mãe, o único mandamento com promessa para que tudo te vá bem na sua vida. Parece que Jesus está falando contra o amor aos filhos, e a Bíblia diz lá em 1 Timóteo: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Parece que Jesus está falando sobre o cuidado com a própria vida, quando ele fala amar mais a Ele do que a própria vida, sendo que lá em 1 Coríntios fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Será que Jesus está falando para a gente não amar os nossos familiares, não amar os nossos filhos? Será que ele está falando para não cuidar do nosso próprio corpo? É óbvio que Jesus não está falando isso. Jesus, ele só está indo muito mais profundo nessa questão sobre o que é ser um seguidor dele. O que Jesus está dizendo é que você pode ter uma vida saudável e equilibrada, cuidar do corpo e da mente. Você pode se dedicar à sua família, desde os seus pais até os seus filhos, mas ainda não conseguir se livrar do verdadeiro problema de todo ser humano, que é o pecado.
Você pode amar os seus pais e cuidar deles até a morte. Você pode cuidar dos seus filhos em todas as suas necessidades. Você cuida do seu corpo, você tem hábitos saudáveis, você trabalha em prol da criação, da natureza. O seu trabalho é um bom testemunho para a sociedade, mas ainda assim, você não se livra do real problema nas nossas vidas, que é o pecado. Ele continua lá. O pecado, ele é descrito como uma força, uma natureza em nós que nos escraviza, que traz uma inclinação para fazermos o mal. Você deve estar pensando, mas eu faço todas as coisas certas. A pergunta que eu faço para você mais uma vez é: por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que priorizamos a nossa família? Por que dedicamos amor aos nossos filhos? Por que fazemos do nosso trabalho um exemplo na sociedade? Qual é a motivação do nosso coração? O que nós queremos ganhar com isso? No final, o nosso coração pode responder com sinceridade. O nosso desejo no final é ser amado e recompensado por todo o nosso esforço. Você já ouviu um pai e uma mãe com um sentimento de ingratidão pelo um filho que não retribui todo o esforço que fez por ele? Olha só o que eu fiz por ele, agora ele não cuida de mim. O que um pai e uma mãe faz muitas vezes, quando um filho quer algo e você não pode dar ou não deve dar, e ele fica birrento, e ele chora, esperneia, e usa uma frase: eu te odeio, eu não gosto mais de você, nunca mais vou falar com você. Bate a porta e entra no quarto. Não, entra no quarto, bate a porta, senão, não ia dar. Entra no quarto e bate a porta. Uma vez a minha filha fez isso. Ela disse assim, uma coisa bem simples, eu falei que ela não podia ver TV, e aí ela ficou braba, chorou e disse: eu te odeio, entrou no quarto, bateu a porta. Nossa, eu fiquei num sentimento tão triste, né? Fiquei acabado, arrasado. Mas tem alguns pais que, meu Deus, como assim ela me odeia? Eu faço tudo por ela, e agora ele tem esse sentimento por mim. Então fazemos mais, damos mais, entregamos um tempo que não temos, gastamos dinheiro que não temos, fazemos viagens que não podemos, para impressionar, para demonstrar amor, sendo que no final os filhos precisam crescer seguros, orientados por princípios, para viver a vida com integridade, com graça de Deus. Não é o brinquedo maravilhoso que nós damos, nem mesmo a escola maravilhosa que nós oferecemos, mas é a vida que nós podemos proporcionar com ela, com a nossa convivência, a nossa relação. Muitas pessoas se dizem ser boas pessoas cristãs, mas na verdade elas são movidas por recompensa e por culpa. Fazem as coisas porque erraram no passado e agora têm que fazer coisas boas, porque se sentem culpadas, ou querem recompensa e agrado, e aplauso, e abraço das pessoas por aquilo que elas fazem. Jesus, quando ele fala o que ele fala nesse texto, ele está se dirigindo à multidão. O versículo anterior que nós lemos fala: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este voltando-se para ela, para a multidão. Na multidão tinha tudo que era gente, tinha discípulo de Jesus, na multidão tinham pessoas simplesmente curiosas, porque aonde junta ali um povo, vem mais povo, né, para ver o que está acontecendo, mas tinham pessoas também religiosas, tinham pessoas interesseiras, naquele jeito de estar com Jesus. Mas o que Jesus
ele está falando para nós é que a nossa alma anseia por um verdadeiro amor. A nossa alma, o grito da nossa alma é por um amor verdadeiro. É por um amor que não pede recompensa depois. É por um amor que depois não vem cobrança. É por um amor incondicional. Por um amor que nos enxerga, sabe como somos e ainda assim tem coragem de nos amar. É esse tipo de amor. Alguns de nós têm o privilégio, quem sabe, de ter uma amizade assim. E quem sabe, isso pode demonstrar 1% do que significa o amor de Deus por nós. Você tem um amigo assim? Um amigo que você pode conversar com ele, você pode falar das coisas mais profundas do teu coração e você não tem julgamento, mas você tem aceitação. Você tem amigos assim? Amigos em que você pode compartilhar das coisas mais escuras do teu coração e poder receber um abraço, dizer, puxa, eu me dói ouvir o que eu estou ouvindo. Eu não sei também o que fazer, mas eu estou do teu lado. Se você tem uma amizade assim, você experimentou 1% do que é o amor de Deus. Alguém que realmente nos conhece. Alguém que deseja um relacionamento conosco. Mas para experimentarmos esse verdadeiro amor, a gente precisa que os filtros e as aparências, elas caem por terra. Diante do amor de Jesus, as máscaras caem, os pecados são confessados para que a vida seja transformada. Jesus, ele não está se contrapondo o amor à família. Jesus só está dizendo que existe uma ordem nos nossos amores. Primeiro devemos amar a Ele e depois as outras coisas. A ordem dos amores da nossa vida importa, porque vai interferir no resultado de tudo que fazemos, de tudo que falamos, de tudo que pensamos. Eu quero terminar a mensagem tentando responder por que é importante você amar Jesus em primeiro lugar. Por que é importante amar Jesus em primeiro lugar? Primeira coisa, Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. A Bíblia diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Você deve amar Jesus em primeiro lugar, porque Ele é quem te conhece verdadeiramente. Cada detalhe, os cantos mais escuros, aquilo que não mostramos para ninguém, as fotos deletadas, o arquivo escondido, Ele conhece exatamente o que somos, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe quão mau é o nosso coração. Ele sabe das nossas crises, Ele sabe da nossa movimentação por culpa, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe dos nossos deslizes, Ele sabe das pessoas que machucamos, Ele sabe dos desentendimentos que temos, Ele sabe. Mas mesmo Ele sabendo, a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes de nós termos sido formados. E isso nos dá uma dimensão da soberania de Deus, da intenção de Deus a nosso respeito. Ele não esperou a gente se desenvolver para então ter a aceitação por parte dele. Ele nos criou para um relacionamento com Ele. Não porque nós somos bons e merecemos, mas porque Ele é bom. E porque Ele deseja se relacionar conosco, e quando nós nos relacionamos com Ele, os nossos pecados são perdoados, a nossa vida é restaurada, toda culpa é apagada, e uma nova vida nos aguarda. O Deus que nos conhece, Jesus, na sua carta lá em Apocalipse, uma palavra de Jesus, ele diz assim, você diz, eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Essa é a casca de muitas pessoas, quem sabe entre nós e na nossa sociedade. Eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas então,
Ele que nos conhece, Ele diz, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Nudez na Bíblia expressa aquilo que é possível ser mais transparente. Não tem mais transparência do que a nudez. Quando a Bíblia se refere à criação do homem e da mulher, lá em Gênesis 2, o último versículo, versículo 25, usa a expressão, e eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso significa que a relação deles era marcada por uma profunda transparência, nada era barreira ou empecilho para a relação deles. No capítulo 3 fala já do pecado e do que o pecado gerou na vida de Adão e Eva e o que transformou a realidade deles ali por diante. Deus nos conhece, Ele sabe o quão egoísta nós somos. Ele sabe que muitos de nós somos escravos de likes e curtidas. Somos escravos de recompensa, somos escravos da culpa por querer acertar e ainda assim errar. Toda a culpa recai sobre nós, porque nós merecemos. A primeira mensagem das Escrituras, da Bíblia, do Evangelho para nós é: você é culpado, você é merecedor de toda vergonha, você merece a morte. Essa é a primeira notícia terrível que a Bíblia nos traz. Não há nada em você capaz de se achegar a Deus ou de recompensar algo a Deus. E é só nessa condição que a nossa vida se abre para algo novo. Enquanto nós nos escondemos, enquanto nós achamos que ainda temos algo a merecer por parte de Deus, ou não somos tão ruins como outras pessoas o são, esse é o grande impeditivo do toque de Deus nas nossas vidas e uma mudança real acontecer nos nossos dias. Por isso, a segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, a importância de amar Jesus em primeiro lugar, é que em Jesus é aberto um caminho para que o perdão seja existente. Eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso, e eu tenho certeza, que a maior novidade que nós encontramos em Jesus é a realidade do perdão. A realidade do perdão, expressa pela graça de Deus, é a maior novidade que nós podemos ter nas nossas vidas. Por isso é graça. Ele estende o seu favor a nós, ainda que nós não merecêssemos. E Ele nos perdoa. E aí você vai se perguntar: é isso mesmo? Eu não tenho nada para fazer? É isso mesmo. Você não tem nada o que fazer. Porque você não consegue fazer. Porque você não pode fazer. Porque tudo aquilo que você fizer vai ser com um pingo de orgulho, vai ser com um pingo de vaidade, e você vai fazer para você mesmo, você vai fazer para atrair as pessoas para você. Eu vou falar uma coisa muito esquisita, mas é verdade. Pare de tentar ser um bom cristão. Para de tentar ser um bom cristão. E se jogue nos braços de Jesus para experimentar o verdadeiro amor. Pare de ter só as suas próprias iniciativas e viver pelo seu próprio esforço, sendo escravo de recompensa e do amor alheio. Se jogue nos pés de Jesus. Se jogue àquele que é capaz de restaurar, aquele que nos conhece e ainda assim nos ama. Experimente a profundidade desse amor. Desfrute da presença desse Deus que nos liberta verdadeiramente. Experimente a alegria do Senhor invadir a sua vida sem motivação nenhuma. Uma alegria mesmo que você não foi promovido no trabalho, uma alegria mesmo que você esteja na enfermidade, uma alegria mesmo que você esteja com dificuldades familiares, uma alegria que nos invade pela presença de um Deus que é bom. Todo o resto é transformado.
Você é liberto da escravidão do pecado. Você é liberto da escravidão dos likes e curtidas. Você é liberto das recompensas. Então, todos os outros amores ganham o seu devido lugar. Ame a Jesus em primeiro lugar. Depois você vai amar seus familiares. Você vai amar as pessoas. E esse é o terceiro ponto. O resultado de você amar em Jesus em primeiro lugar é que você vai simplesmente amar a sua família, porque você já tem tudo em Jesus. Você já tem tudo o que precisava. Você não precisa encher o seu tanque de amor, porque tudo você já recebeu. Você passa a se dedicar à família. E quem sabe tem um filho ingrato no caminho, mas você já recebeu tudo de Jesus. Esses filhos pertencem a Jesus. E você fez o que pôde, e fez aquilo que estava à sua frente, e você fez com amor e paixão e dedicação, mas foi falho no meio do caminho, e isso você entrega para Jesus também, porque os nossos filhos são dele. Ele nos abençoa com eles durante um certo tempo. Nós investimos tempo na vida deles, nos dedicamos, mas eles pertencem ao Senhor. A priori, os nossos filhos não têm nenhuma obrigação com a gente. Nenhuma. Você vai se dedicar a eles. E pela graça de Deus, quem sabe você receba 20 anos depois que o filho saiu de casa, muito obrigado por ter cuidado de mim. Ou de repente, 40 anos que já saiu de casa, você não vai ouvir nada. Não vai ouvir nada. Mas no seu coração, você está resolvido. Porque você se sabe amado por um Deus Criador dos céus e da terra. Um Deus que mesmo tendo toda a majestade e glória, veio ao teu encontro na pessoa de Jesus, tomou o teu lugar e o meu lugar, que era a morte, morreu no nosso lugar para nos perdoar, nos reconciliar com Ele, nos conceder gratuitamente a vida eterna. Nós já temos tudo. A extensão desse amor atinge a nossa família, atinge os nossos filhos, atinge os necessitados. Você ajuda os necessitados, não precisa tirar foto para aparecer na tua empresa. Precisa. Você pode só ajudar os necessitados, porque eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Existe valor em suas vidas, e você está inconformado com a realidade marcada pelo pecado que eles vivem, e você vai atuar graciosamente na vida deles, para que eles, em Deus, sejam restaurados a sua identidade, para que eles vejam quão valorosos eles são. Só isso. Você é um bom cristão, ou você é um discípulo de Jesus? Você tem se esforçado para fazer coisas certas, ou você tem desfrutado de um relacionamento genuíno no amor de Jesus? Não conheço ninguém que desfrutou desse amor, que tem vivido a partir desse amor, que é profundamente ganancioso, que é destruidor no necessitado. Quando você é atingido por esse amor, a generosidade brota do seu coração. Você faz, não porque simplesmente você quer fazer, você faz porque você tem experimentado isso da parte de Deus. É esse amor que te atingiu. E a minha pergunta nessa noite: você foi atingido por esse amor? Ou você tem sido escravo dos seus outros amores? Tem sido escravos do amor à família, porque eu tenho que me dedicar, porque eu tenho que fazer, e ninguém reconhece, ninguém vê o que eu faço. Olha só esse filho ingrato, olha só, eu ajudo as pessoas, e ninguém percebe o quão bom eu sou. A igreja não me reconhece, não botou uma plaquinha minha ainda lá no salão da igreja. Olha, o voluntário honorário da Comunidade do Redentor. Por
tanto que Ele fez. Nós queremos ouvir uma canção. Você conhece, você canta essa canção, mas essa canção é expressão desse amor de Deus por nós. Meu convite para você, eu não sei se você está há muito tempo na igreja, se você está há pouco tempo, algumas pessoas visitando aqui a comunidade. Se fez sentido essa mensagem dessa noite, e você quer no seu coração dizer: Deus, não quero mais ser escravo dos outros amores, mas eu quero te amar em primeiro lugar. Mas Deus, eu não quero te amar em primeiro lugar porque é um mandamento, porque é uma obrigação. Eu quero experimentar do teu amor. Eu quero desfrutar do teu amor. E eu quero ter um relacionamento contigo. Nós cremos num Deus vivo, num Deus próximo, num Deus que fala, num Deus que ouve, num Deus que nos toca, num Deus que guia os nossos passos. Nós cremos que Deus quer um relacionamento com cada um de nós. Você já deu esse passo do relacionamento com Jesus? Foi atingido por esse amor? Nós queremos cantar, ouvir essa canção, nós queremos orar juntos. Quero te convidar a ficar em pé. Ficou muito tempo sentado já. Cante, ouça essa canção. E nós queremos orar juntos. Quem sabe esse seja o dia que você vai dizer: Deus, eu quero esse amor. Me liberte de todos os outros amores, para que no meu coração só haja um trono para o Senhor. Todas as outras coisas serão resultados do amor de Deus no nosso coração.